Boa noite. Olá, boa noite. Graça e paz do Senhor Jesus a todos que forem entrando. O som tá bom aí, gente? Fala comigo aí no chat. Diz se vocês estão me ouvindo bem. Estão me vendo e me ouvindo? Não. Gente, boa noite. Vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Graça e paz do Senhor para quem foi entrando. Boa noite. O som tá bom? O vídeo tá bom? Estão dando para me ver direitinho? Me ajude aí. Obrigado, Paulo Micaías, pelo retorno. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui. A gente está aqui em nome do Camp Brasil, que é essa missão. E esse ano de 2024 já fazem 9 anos que está nessa trajetória de discipulado, alcançando crianças para o reino dos céus. E essa noite em especial, você é super bem-vindo. Quero que você aí fique bem à vontade, prepare uma garrafinha d'água, papel, caneta, pode preparar suas perguntas, venha com o coração aberto, fique bem atento. E antes disso tudo, antes de eu convidar a nossa convidada de hoje, né, a Zilmar, essa missionária ali do Maracanaú, ela vai se apresentar, vai falar um pouquinho sobre ela. Mas antes, vamos mandar esse aviãozinho para pelo menos 5 pessoas. Quem já entrou, nós somos 4 por enquanto. Se a gente conseguir trazer 5 pessoas para a live, já fica 20 pessoas. Que tal? O que vocês acham desse esse desafio? Vamos lá, vamos chamar os amigos. O pessoal do campo está entrando. É um horário assim que as pessoas estão chegando do trabalho, tomando banho, fazendo o seu jantar. Mas é um horário também que a gente pode se conectar, né? Muitas lives são feitas nesse horário e acredito que vai dar certo. Josenilda 15 entrou, a Débora Lima entrou, Rafa, sejam todos muito bem-vindos. Olha, Zilmar tá dizendo que tá sem som. Você não tá me ouvindo, Zilmar? O som não tá legal? Mais alguém tá sem som ou só para Zilmar? Ah, voltou, beleza. Show, querida. Daqui a pouco eu te chamo, viu? Vamos convidar mais gente? Vamos? Nosso bate-papo de hoje, gente. Sara entrou também. Seja muito bem-vinda, Sara. Sara, eu tô aqui pedindo a todos os que já entraram aqui na live para mandar esse aviãozinho e trazer mais pessoas aqui para o nosso bate-papo. A gente vai hoje ter a oportunidade de conhecer mais um pouquinho da nossa amada e querida Zilmar, que é uma missionária que está trabalhando entre as crianças, e conhecer na prática como é o trabalho e entender mais o que é DR, o que é discipulado relacional. Você sabe o que é DR? DR, né? Esse termo é até usado para discutir relacionamento, né? Mas é o discipulado relacional. Tem a ver com relacionamento também. E aí, sem muitas delongas, eu já vou te dizer, viu, Zilmar, que tu se prepara aí que eu já vou te chamar. Mas o nosso diálogo hoje sobre discipulado, ele tem como base um texto que Jesus, que está escrito no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, que esse texto é uma ordenança. É um texto assim que norteia a nossa vida missionária, a nossa vida na prática, né? E por falar em missionário, eu gostaria também de me apresentar antes de chamar a Zilmar. Então, para quem não me conhece, né? Você pode dizer, quem é você aí na fila do pão? Para quem não me conhece, meu nome é Rosana. Eu sou casada há 29 anos com o Fábio Rangel. Temos 2 filhas, a Morgana, que já tem 27 anos, a Mirella, que tem 26 anos.
Eu me converti aos 17 anos, mas comecei a ouvir falar de Jesus em casa, através da minha mãe, que não era cristã evangélica, era católica e nos conduziu ao catolicismo, mas foi dentro do catolicismo, estudando a palavra de Deus, que eu tive encontro com Jesus, ainda na pré-adolescência. Mas eu vim tomar a decisão mesmo de entregar minha vida, decidi seguir, servir ao senhorio do Senhor Jesus aos 17 anos. Então já estou na Missão Camp Brasil desde o iniciozinho, desde 2015. Já é uma caminhada aí de 8 anos juntos, formando PGs, pequenos grupos de crianças, ajudando, colaborando, treinando com professores de crianças, com líderes de crianças, com pessoas que têm esse chamado, esse entendimento que precisamos discipular crianças. A gente está colaborando com isso, com esses treinamentos, dando todo o suporte junto à Missão Camp Brasil. E agora eu vou chamar a Zilmar. Zilmar, aparece aí, manda teu convite para você entrar aqui na live, você está por aí. Cadê a Zilmar? Ela já está aqui como espectadora, né? Mas é ela que vai conversar com a gente hoje, a gente vai ter um bate-papo com ela. Zilmar. Então, assim que você estiver pronta aí, viu, Zilmar? Você pode mandar aí o convite para eu aceitar. Tá bom? Tem aqui a Sara Ellen, que é a nossa secretária do Camp Brasil, também missionária, que também trabalha com pequenos grupos, também trabalha dando suporte, treinamentos. Para você que não conhece, a Missão Camp Brasil tem treinamentos tanto presencial como treinamento online. Você pode estar... deixa eu ver aqui se eu tenho outra forma de chamar a Zilmar, gente, que a Zilmar não está conseguindo. Pronto, tá aqui ela. Pronto. Pronto. Zilmar, acho que não deu certo a conexão, mas vai dar certo. Só um pouquinho aí. Opa, parece que agora vai. Oi, Zilmar. Tu estás aí, Florzinha? Tá aí ela. Pronto, deixa eu centralizar aqui nosso rosto na tela. Querida, boa noite, seja muito bem-vinda, Deus te abençoe, que bom, né? A gente está aqui com essa oportunidade de estar se olhando através desse instrumento. Zilmar, eu gostaria que você... Tá ouvindo bem? Tá me ouvindo bem, Florzinha? Tá, né? Sim. Então, assim, já lhe dei boas-vindas, quero que você fique bem à vontade. Eu sei que você tem uma larga experiência em missões com crianças, e a gente quer lhe conhecer melhor. Então, se apresente, diga aí quem é a Zilmar. Para quem nunca viu falar em Zilmar, quem é a Zilmar? Onde é que você mora? Quem é você? O que é que você faz? O que é que você come? Graças a Deus, eu me converti com 8 anos de idade, aqui no bairro. O som. Através do ministério. Tá me ouvindo? Procura falar mais perto. Pronto, melhorou. Parece que está um pouco falhando, mas deu certo. Continue. Então, graças a Deus, me converti com 8 anos de idade, aqui em Fortaleza, no bairro Monte Vivo, através do ministério do pastor Felipe Stuck e dona Raquel. Então, hoje eu sou membro da Igreja Bíblica em Pajuçara, Maracanaú, aqui no Ceará. E, assim, louvo a Deus pelo fato de ter conhecido o Evangelho desde criança. Seus pais já viviam no Evangelho? Foram seus pais que lhe conduziram ao Evangelho, lhe discipularam? Não. Como é que foi?
Como é que foi? Foi o Então, vizinho que ele levou? Como é que foi? Como nos conta? os vizinhos convidavam para esta programação as crianças, né? Então, eu Sim. estava indo com desejo, juntamente com as crianças, com desejo de estar lá nesse momento, que eu não sabia nem sentido de nada, né? Mas, Uhum. com o aprendizado da palavra de Deus, então, eu louvo a Deus porque eu conheci o Evangelho através desse ministério. E também eu louvo a Deus porque ele me deu atenção ainda quando criança. Sim. Então, Que legal. ele chegou Olha a a me conduzir. importância, né? Esse teu depoimento, Zilmar, nos faz lembrar da importância da gente convidar, né? Quando fizer algum momento com as crianças da igreja, ter sempre essa lembrança de convidar as crianças. As próprias crianças da igreja, elas têm acesso a outras crianças que podem estar trazendo, podem estar convidando, e pode ser uma Zilmar da vida, não é verdade? Tá? Que lindo, que legal. Pois continue aí. O que E mais lembro tem? também que o pastor Felipe, depois do tempo que ele não estava mais liderando esse ministério no meu bairro, então não tinha mais, ele teve que ser. Meu bairro fica em Fortaleza, então o bairro da minha igreja foi uma área metropolitana de Fortaleza. Então, ele foi ser pastor nessa igreja. E ele me levava de carona justamente com pessoas, outras crianças e para a igreja. Então, todas as vezes que tinha tudo lá, em Pajuçara, em Maracanaú, ele levava a gente. Então, foi muito bom isso. Muito Então bom você é de mesmo. Pajuçara, é isso? Você é de Pajuçara. Beleza, no bairro Monte, e a igreja em Pajuçara, em Olha Maracanaú. aí. Sim, sim, sim. Interessante. E, Aí, e aí aí, nessa trajetória. com o tempo, ele, assim, conduzia para que a gente pudesse ir para acampamentos também, incentivava que a gente decorasse os versículos da palavra de Deus. E eu lembro que eu ganhei meu novo testamento, então só o Novo Testamento pequenininho, porque eu decorei alguns versículos da palavra de Deus. Então a gente era incentivado a decorar a palavra de Deus e assim a gente... Zilmar, só um minutinho, Zilmar. O pessoal está sinalizando aqui que o teu som está cortando. Tem alguma coisa aí que pudesse melhorar o som? Deixa eu Tu, ver. tu tens Zilmar, um fone para ver se melhora, um fone de ouvido, de repente melhora. Que aí Agora evita os melhorou? barulhos externos também. Agora melhorou? Não, tá cortando. Tá Se tu, cortando? se, tá. Tu tem uns fones fáceis, Ilmar? Fone de Só ouvido? Tá, coloca aqui, eu acho que melhora. Obrigada, Débora, pelo feedback aí, viu? Gente, ao vivo é assim mesmo, viu? Ao vivo tem hora que dá certo, tem hora que não dá. Nós estamos aqui improvisando. Lembrando que nós somos amadores, né? Por enquanto, por enquanto. Depois a gente vai ter uma produção. Camp Brasil. Vai ter live toda semana, né, Sara Ellen? Então, gente, aí, no que a Zilmar falou até agora, vários aprendizados, várias coisas que a gente já pode botar em prática. Premiar a criança porque memorizou vários versículos. A Zilmar ganhou um Novo Testamento por memorizar versículos naquela época, quando ela se converteu. Outra coisa, levar para acampamento, eu acho isso super positivo. Você que está discipulando uma criança, promover para a criança uma experiência diferente, um acampamento, um acampar dentro, uma tarde diferente. Isso fica na memória, a criança vai com o coração aberto ali, ela recebe tanta coisa. Então, Zilmar, continue aí, que eu estou só pegando aqui o ensinamento desse teu depoimento de conversão lá na infância. Então, melhorou agora o som? Melhorou. Ótimo. Melhorou aí, pessoal? O pessoal que está assistindo me sinalize. Para mim está bem melhor. Continue, Florzinha. E aí? Então,
eu fui crescendo e, assim, na minha adolescência, eu tive o desejo de compartilhar a palavra de Deus com outras crianças. Foi interessante isso. E eu tive ajuda de pessoas adultas, alguns jovens, e mesmo que não tinha, quando criança, o trabalho já não existia mais aqui de evangelismo, aqui no meu bairro, mas eu me congregando em Pajuçara, então no meu bairro, como não tinha outra forma de falar da palavra de Deus para os vizinhos, não tinha pessoas adultas e tudo, então tinha alguns amigos meus da igreja que me ajudavam com as crianças aqui na minha casa. Então, antes, quando eu conheci o evangelho, eu era na casa de outra pessoa. Isso, tu não era criança? Eu era adolescente, na minha adolescência. Foi. Interessante. Então, eu tive o desejo de ensinar, eu brinco que eu estou ensinando as crianças do meu bairro, estou ensinando a quarta geração das crianças do meu bairro. Legal, ó. Então... Legal, mas é tão legal, né, você... Eu não tenho essa experiência com crianças assim da igreja, né, mas eu dei aula nas escolas secular por quase 20 anos, então eu também tenho várias gerações. Eu dei aula para criança, adolescente. Criança não, mas adolescente. Depois cheguei a dar aula para o filho desse adolescente que agora já era casado, entendeu? É muito interessante isso aí. Mas continue. E quando a gente estava ensinando aqui, eu não tinha o foco do que hoje eu estou aprendendo com o Campo Brasil, de ter o foco de não somente evangelizar, ensinar a palavra de Deus, mas pensar no discipulado. Como Jesus nos deu a ordem, ide, fazei discípulos, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu tenho ordenado. Então, se eu estou fazendo discípulos, se eu vou, e o meu propósito é de fazer discípulos, então, automaticamente eu vou ensinar tudo que Deus tem ordenado, e como a ordem de Deus é fazer discípulo, então o meu discípulo vai fazer discípulo. E aí, antes eu ensinava a palavra de Deus para as crianças, mas somente ensinava. Para quem conhece o hoje pastor Rafael, que está no Japão como missionário lá, trabalhando, levando o evangelho lá no Japão com a sua família, ele é meu primo, ele se converteu quando criança, aqui no meu bairro, e eu hoje pensando, o Rafael, mesmo sem eu ter o foco de fazer com que o Rafael fosse meu discípulo, mesmo sem esse foco, é interessante que eu participei do discipulado do Rafael durante a vida dele. Porque ele se converteu quando criança aqui, e ele, por ser meu primo e morar próximo a mim, ele estava muito perto de mim. Então ele aprendeu algumas coisas comigo. E o discipulado relacional tem essa pegada, né, Zilmar? O relacionamento, o caminhar juntos, o estar juntos, observando o líder, né? O liderado, observando o líder. Relacionamento é isso aí. E pastor Adil, pastor que está como missionário lá em Portugal, ele sempre me diz, Ilmar, quando eu te vejo, eu lembro do Rafael chegando no Cibima ainda pequeno junto a você. Então, quando tinha algumas programações para as crianças, ainda hoje eu vejo pessoas adultas que eu levava quando era crianças, né, para um evento, algum acampamento, a igreja, né, levando aqui do meu bairro. E aí, no caso, Rafael, também uma coisa que aconteceu na vida dele é que quando eu me correspondia, eu ainda não tinha saído de casa, aliás, continuando a questão do meu ministério, eu trabalhei com a missão, depois de um tempo, com 23 anos, eu saí de casa e fui ingressar no Instituto Bíblico Missionário da Missão, que fica em Pernambuco, Macedônia, Missão Novas Tribos do Brasil.
Então, contando o tempo de treinamento junto à Missão Novas Tribos e servindo junto à Missão Novas Tribos, eu trabalhei entre três povos indígenas, ajudei também um tempo na contabilidade. Ao todo foram 20 anos da minha vida, né? 20 anos de experiência com missão nos povos indígenas, em outras localidades que não é a sua cidade, foi isso? Isso. Aí, voltando um pouquinho, antes de eu me decidir para ser missionária entre os povos indígenas, o Rafael, junto a mim, foi interessante porque eu me correspondia com missionários, a gente trabalhava com o grupo de missões na minha igreja, juntamente com o pastor João Alves, que hoje está no seminário ali na igreja de Parangaba. Então, eu me correspondia com alguns missionários e o Rafael também começou a se corresponder com alguns missionários. E que legal. Foi algo assim, bem um perto do outro. Eu também, nesse tempo, eu até estava colecionando selos, tinha álbuns de selo, e ele também gostou da ideia, começou a colecionar selos. E quando eu decidi para sair aqui do meu estado, ir para Pernambuco, para começar o treinamento bíblico, junto à Missão Novas Tribos, eu lembro no culto de envio lá na minha igreja em Pajuçara, quando o pastor João Alves, que era o meu pastor naquele período, ele lançou a pergunta sobre quais pedidos de oração eu gostaria de lançar para a igreja. Então eu disse, eu gostaria que vocês orassem por minha família, pelo trabalho infantil lá no meu bairro, pelo meu futuro. E naquele período, algumas pessoas se levantaram na minha igreja dizendo que gostariam de ajudar nesse ministério, que era uma vez por semana no meu bairro. Então fica mais ou menos 6 quilômetros da minha igreja até o meu bairro em Fortaleza. E, por incrível que pareça, que não foi a minha intenção o foco não era discipular o Rafael e fazer com que ele fosse uma pessoa que discipulasse outros, mas ele, para minha surpresa, eu fiquei sabendo quando estava fora, de que quando não via pessoas da igreja acontecer alguma eventualidade, então o Rafael não deixava que as crianças fossem embora, quando sabiam, hoje não tem ninguém que veio lá da Pajuçara. Então, ele estava liderando essas crianças. Então, no tempo que eu ensinava, pode falar. Ou seja, você já era uma inspiração para essa criança, né? As crianças, a gente costuma dizer que são esponjinhas, elas estão observando tudo, não é só o que você fala, o que você faz, como você faz. Então, ele já estava sendo seu discípulo. Ele já se sentia, ele talvez seja uma pessoa bem ousada, bem intrépida. Então, quando ele teve a oportunidade, eu vou dar uma aqui de tia Zilmar, não vou deixar as crianças ir embora. Pois é. E a gente vê que tem criança que é assim, elas querem... A gente observa aquelas crianças que têm perfil de líder, que elas ficam dizendo assim, eu quero ter um PG. Tia, deixa eu te ajudar? Tia, deixa eu ser tua ajudante? Então, eles têm esse desejo, porque eles já vê na gente uma inspiração para liderar também. E o discipulado, né, Zilmar, você há de concordar, que a gente vai fazendo aos poucos. Eu vou exatamente dando oportunidade a essas crianças que estão querendo ajudar. Eu vou trazer para perto, né? Quem discipula tem essa pegada de trazer para perto, de caminhar mais perto, para ir instruindo, aproveitar aquela sede, aquela fome que ela está querendo liderar, querendo ajudar, e ir instruindo, dando instruções, dando até desafios maiores, não é verdade? Isso tudo está dentro do relacionamento, do discipulado relacional. Exato. Não é verdade? Exato. E aí, esse teu depoimento, né? Você não tinha, como você falou, não tinha muito foco em discipulado, mas já fazia na prática, mesmo sem saber dessa nomenclatura, digamos assim, mas você já era inspiração, já era uma líder que inspirava, que fez discípulo para a glória de Deus, né? A gente muito linda a ação do Espírito Santo. A gente vê que a gente vai amadurecendo aos poucos, mas o Espírito Santo, ele já faz a obra dele, independente de eu saber pouco ou muito, não é verdade? Isso. E quando eu estava com ele,
eu permitia que ele contasse história, eu permitia que ele segurasse cartazes, que ele Tá vendo? liderasse a parte do louvor. Mas agora a minha visão junto ao Campo Brasil é mais algo intencional. A gente tem muito o que aprender na prática, né? Sim. Até porque, Zilmar, foi anos e anos, como a irmã Cláudia falou na live passada, anos e anos a gente só enchendo a criança de conteúdo, né? Exato. Então a nossa mente está muito assim, eu sou a professora, tu é o aluno. E o discipulado, a gente precisa desconstruir essa questão e entender que eu sou um líder, eles são um liderado, mas eles são, acima de tudo, meus amigos, que caminham junto comigo, que aprendem comigo e eu aprendo com eles e a gente caminha junto e isso é o discipulado relacional. E então, ainda, até às vezes quando eu vou falar, eu ainda continuo falando aluno, professor, aluno. Até na mente, assim, eu tenho que mudar. E na prática também, assim como aconteceu com o Rafael, né? Que não seja somente um discípulo, mas faça discípulos, fazer discípulos, né? Sim, verdade. Então, mas mesmo assim eu quero destacar essa dica que você deu, que serve para nós hoje que trabalhamos com discipulado, de se corresponder com o missionário. Eu acho super positivo. Eu já tenho uma experiência também com as minhas crianças, que a gente se correspondia com o missionário, e elas têm uma experiência vívida de saber que o missionário não é algo longe, é algo perto que eu posso me corresponder. Na época, quando eu fiz um projeto, já tinha internet, foi há uns 4 anos atrás. Mas a gente escreveu cartas a punho, e aí eu mandei para o missionário fora do país, e foi uma experiência super positiva, porque eles ficavam mandando notícias, era um casal, eles ficavam mandando notícias lá na Inglaterra, um casal aqui de Maranguape. E eles puderam ter experiência de conhecer, de conviver naquele projeto missionário e depois conhecer pessoalmente, tiveram a oportunidade de levantar a oferta e me enviar. O que eu quero dizer com isso? São experiências que a gente pode trazer para a prática para também inspirar nossas crianças. Exato. A gente também fazer discípulos como missionários, inspirar a ser missionários também, a partilhar a palavra também desde criança. Não é verdade? Exato. Sim. E então, assim, o Rafael hoje mora onde? Ele Rafael está no Japão como missionário. Ele tem 2 filhinhos, um casal de filhos e a esposa, né, estão lá já há algum tempinho. E eu louvo a Deus pela vida dele e é muito fantástico você ensinar a palavra de Deus ainda quando criança, né? Como você falou, a criança ela é uma esponjinha, então ela vai aprendendo, ela tem mais tempo para estar ali aprendendo da palavra de Deus, né? E a mente também mais assim bem aberta para decorar, mais aberta também. Então, Zilmar, assim, fazendo um resumo desses seus anos, você hoje disse que hoje você já foca, já tem uma compreensão melhor da importância do discipulado, né? Exato. Não só evangelizar, encher de conteúdo bíblico, mas discipular, andar junto, trazer para perto, conviver. Hoje você já poderia dizer assim para a gente dessa importância de discipular uma criança? Independente se ela está num apartamento, se ela está num condomínio de luxo, se ela está na periferia, se ela está numa comunidade. Qual é a importância da criança ser discipulada? Fala aí pra gente. Então, a importância é porque a gente tem que ter em mente o que a palavra de Deus diz. Que todas as pessoas do mundo, elas são pecadoras, independente da idade, né? Então, e Deus disse que, como lá diz, eu vou ler aqui para vocês, o que diz Deuteronômio, capítulo 6. Ele disse assim, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor.
Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as com um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Deuteronômio 6, do 4 a 9. Então, a ordem de Deus foi que os pais ensinassem aos filhos. Então, independente de onde essas crianças estivessem, então, os pais tinham que ensinar aos filhos com persistência e sempre. Então, a gente sabe que todas as pessoas do mundo, elas são pecadoras. Então, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós precisamos conhecer Deus. E a palavra de Deus, ela é uma carta de Deus ao mundo. Então, assim como eu fui até algumas tribos indígenas, algumas pessoas chegavam até a mim e diziam: ah, mas eles estão lá felizes, eles estão lá com as crenças deles. Então, o meu pensamento a realidade a Bíblia é a palavra de Deus para o mundo todo. É Deus dando um recado para todas as pessoas do mundo, independente de onde elas estejam, em que nação elas estejam, fazem parte, né? Independente de qualquer coisa. Todas as pessoas precisam conhecer Deus, precisam conhecer a palavra de Deus. E assim também as crianças. E Deus deu importância aqui. Zilmar, hoje, na prática. Não, conclua, depois eu quero lhe perguntar assim, na prática. Se na prática você está tendo um pequeno grupo, ou você só está coordenando grupos de outras líderes, para a gente entender na prática essa explanação que você fez aí, né? Certo. Então, como as pessoas são pecadoras, todos nós já nascemos pecadores, então você pode perceber nas ações das crianças, quando elas vão crescendo, que elas estão fazendo coisas erradas que você nunca ensinou. Então, isso mostra o quão nós já nascemos pecadores, né? Então, ninguém nos ensinou, isso já está dentro de nós. E mostrando a palavra de Deus para as crianças, independente de onde elas estejam, nós estamos ajudando essas crianças a conhecer a Deus, a conhecer o caminho para o céu, né? E todas elas precisam disso. E sabemos que essa ordem aqui foi dada para os pais, mas você pode conhecer pessoas adultas que nem conhecem a Deus também, né? Como Deus diz, e de fazer discípulos de todas as nações. Então, tem pessoas adultas que não conhecem a Deus. Então, como vão ensinar aos filhos, né? Então, nós precisamos ajudar os adultos e as crianças. Então, hoje, Rosane, eu estou com a minha igreja trabalhando juntamente com mais ou menos 50 pessoas que estão envolvidas com os PGs. Nós estamos em 12 casos de irmãos. 50 líderes? 50 líderes e alguns que estão junto a esses líderes, só dando um apoio na área logística, de lanche, alguma coisa assim. Não são 50 líderes de fato, né? Mas estão dando um certo apoio. Alguns irmãos estão abrindo suas casas, mesmo que eles não estão de forma direta, né? Estão só abrindo suas casas, alguns casais da nossa igreja. Então, ao todo, é mais ou menos 50 pessoas. Muito e bom. Estamos com mais ou menos 200 crianças nos lares. E distribuídas em 12 casas. Glória a Deus. Que coisa linda. Aí, Rosane, sim, pode falar. Isso tudo no Maracanaú e Pajuçara. Fica lá na Pajuçara, exatamente, em Maracanaú, e no meu bairro Mondubim, aqui em Fortaleza, na minha casa. Glória a Deus, que coisa linda, inspirador, viu isso aí? Que a gente possa pensar em fazer mais PGs de criança nos lares, levantar assim, desafiar pessoas, né? Eu sei que você falou aí 50 pessoas, a gente vê muitas pessoas dizendo assim, eu não tenho jeito com criança, mas você pode levar o lanche, você pode convidar as crianças, você pode ficar responsável por levar a criança, né?
ajudar a servir, ajudar a levar as músicas. É como a Zilmar falou, é uma logística, a gente precisa tanto de ajuda. Eu não paro de pedir ao Senhor Jesus que mande mais trabalhadores, porque não é só estar lá como líder das crianças. A gente tem uma logística, a gente precisa de ajuda realmente. Então, Precisa. eu estou maravilhada em saber dessa realidade E aí. também, Rosane, tem pessoas nessa igreja que estão só abrindo as portas da sua casa. Ó, minha casa está aberta Está para aberta. levar o evangelho para os meus vizinhos, as Glória a crianças que são minhas Deus. Que vizinhas. bênção. Inclusive, nós tivemos uma reunião recente em um desses PGs, onde funciona dessa forma, onde o casal abriu a casa para servir nesse sentido. E como eu estou precisando de ajuda na hora de escutar os versículos, de observar o Sim. caderninho, de ouvir os mistérios, então a É. Elivanda, líder de um PG Sim. nessa casa, ela convidou o casal. Ó, vocês Pronto. podem ajudar a Zilmar na hora que Sim. precisa escutar o versículo, na hora que precisa olhar o caderno para ver se a criança respondeu, ou então mistério. E eles disseram, não, acho que a gente não vai poder, não, isso não é muito simples, é só escutar. Então, até mesmo assim, Rosane, se a pessoa disser, eu não vou ser líder, mas eu posso só ajudar escutando, né, o Uhum. versículo que a criança Sim. decorou. E isso ajuda Isso. bastante. Como Muito mesmo. ajuda? Como ajuda, verdade. Eu que tenho PG, às vezes, naquele momento ali que eu estou, dependendo da idade, né, Zimar? Estou eufórica e a gente não consegue ouvir o versículo de um por um para saber quem memorizou. Isso, E ajuda exato. e muito, e muito. Esse É, casal está dando uma grande ajuda para você, que bom. A é. Débora Lima, que está aqui na live, está dizendo que a mãe dela chamada Vera, tem um projeto com 12 crianças e ela quer fazer o curso. Muito bem, Débora. Débora, fala com a gente aí, manda uma mensagem no direct que a gente vai entrar em contato com você, viu? Desde já, Débora, eu quero lhe dizer, você diga para a Vera, sua mãe, que tem um treinamento online, tem treinamento presencial, tem todo o suporte, temos a nossa conferência do Camp Brasil para líderes, todo dia 2 de novembro, que é uma riqueza, e você vai ter, assim, realmente um acompanhamento, um suporte para você discipular essas 12 crianças, tá bom? Fique aí com a gente, tem mais coisa para a gente explorar aqui da Zilmar, que é uma riqueza. E, Continua aí, Rosane, como Zilmar. você perguntou também, a minha atuação como líder, então, eu estou ajudando lá em Maracanaú, num PG às segundas-feiras, que a turminha já terminou o primeiro ciclo, estamos agora começando com o segundo ciclo, e nas terças-feiras em outra casa, em Maracanaú, que fica no bairro Pajuçara. Aí eu faço curso de letras, português, em Redenção, aqui no Ceará. Sei. E eu resolvi, nesse semestre, trancar o curso. Porque eu tenho um PG, eu tenho alguns PGs aqui no meu bairro. Então eu queria dar mais atenção, porque vai surgir mais uma trilha, que é o primeiro módulo, para quem não conhece ainda, né? Primeiro módulo, a criança começa pelo módulo trilha. Então, segunda e terça em Pajuçara, que fica em Maracanaú, e quarta, quinta, sexta e sábado aqui no meu bairro. Então, Cada toda dia noite você desse. está ocupada. Exatamente. Toda noite você está Cada noite eu envolvida vou em algum estar com PGE com PG. criança. Exato, Tá exato. aí. Então, tá aí o segredo da Zilmar. Dedicação, empenho. Pronto. Se movimentou, se empenhou, os resultados vêm. Glória a Deus pela sua vida e sua dedicação a essas crianças. Amém. E assim, Zilmar, como é que tem sido a questão de líderes? Levantar líderes com entendimento de pastorear essas crianças, de liderar essas crianças, de discipular. Então, como eu disse, eu tenho ainda muito que aprender e de praticar a questão do discipulado, porque não é somente você reunir as crianças naquele período e ter os seus liderados, né, e ser líder naquele momento. Mas a gente tem que pensar no que fazer durante a semana e durante outros dias com essas crianças, de Isso. pensar na questão do discipulado, né? Não Tem que somente se nesse envolver, período. né?
Tem que se envolver. Quando você se envolve, o Exatamente. discipulado relacional, você tem que se envolver. Quando você se envolve, você vai percebendo o que eu vou fazer essa semana. Eles compreenderam a mensagem dessa semana? Não, preciso repassar essa mensagem de outra forma, fazer uma dinâmica, ouvi-los, né? Assim, Zilmar? Isso. Então, quando a gente se envolve, a gente começa a criar até formas novas de estar convivendo, de estar apresentando a mensagem da palavra, de forma que atinge o coração daquela criança. Isso demanda dedicação, demanda tempo, demanda estudo. Eu te entendo você querer trancar, porque você fica tão assim, envolvida, querendo alcançar o coração daquela vida, que, poxa, isso aqui vai me atrapalhar. Ai, Jesus, Deus te abençoe, né, da tua decisão. E também, assim, o que eu acho interessante com o material do camp, tenho gostado muito, e as pessoas da minha igreja, algumas já estavam envolvidas com o Ministério dos Lares. Mas nós tínhamos sim, eu soube. outras formas de ensinar a palavra de Deus, mas quando a gente pegou o material do camp, que é de forma indutiva, para mim foi fantástico. Legal, legal. Sim, você sentar com as crianças. E teve um dia que eu perguntei a uma criança que eu disse, você tem gostado agora que a gente mudou e tudo, do jeito e tal? Tia, eu disse, qual a parte que você mais gosta? Ela, a parte da conversa. Ou seja, na hora que nós estamos conversando sobre a palavra de Deus. Porque... a necessidade de ser ouvida, de participar. Exatamente, né? Exatamente. E que eles, assim, antes a gente só chegava e transmitia o conteúdo. Agora não, a gente chega, se reúne com as crianças e fala um pouco da palavra de Deus, envolvendo eles na conversa. Dialoga, faz pergunta, deixa eles participarem, eles se sentem assim, participantes úteis, gostam de falar, precisam ser ouvidos, né? Isso. Que lindo, que lindo. Teve então, um Zilmar, diga um Pode momento. Falar. Pode falar. Nessa prática, nessa percepção aí, o que você pode já dizer da diferença que esse discipulado relacional faz na vida da criança? Essa atenção que Sim. Essa atenção que você dedica semanalmente, né? O que eu posso já ver de resultado na vida da criança? Diga aí. Faz muita diferença, porque antes eu só transmitia o conteúdo. Hoje eu posso escutar e ouvir do dia a dia delas naquela área. Olha, teve um dia que eu, juntamente com 2 homens da minha igreja que têm se juntado a mim, e com um grupinho de crianças lá nos Semeadores, um grupo lá da Pajuçara, em Maracanaú. Então, teve um dia que nós sentamos com essas crianças e a gente não conversou nada sobre o assunto que a gente queria falar naquele dia, daquela área da palavra de Deus. A gente só iniciou. Quando a gente iniciou, aí surgiu vários assuntos, eles querendo compartilhar do dia a dia deles sobre aquela área, e falaram muito sobre as crenças da família, como foram criados, assim. Então, foi muito interessante, foi muito, assim, muito proveitoso. Até para conhecê-los melhor, né? Que o relacionamento bom que a gente conheça para ter mais profundidade, né? É isso mesmo. Que bom. E outra coisa também que eu tenho percebido é que eles têm feito perguntas e eu aproveito que no momento da pergunta deles, eu lanço para que os outros possam responder. Ou então, ele mesmo pode pensar, eu tenho tido o costume de não dar as respostas. Sim. Mesmo que eu saiba responder, mesmo que seja uma pergunta simples, por exemplo, teve uma vez que uma criança perguntou, tia, se eu fizer isso, eu vou para o céu, tia? Tia, se eu fizer isso, tipo assim, um pecado, citando o pecado, né? Tia, se eu cometer esse pecado, tia, eu vou para o céu?
eu vou ser salvo? Aí eu lancei para os outros, ou então para ele mesmo pensar. Então vamos pensar sobre a pergunta do colega. Então eu tenho feito isso. Eu tenho lançado a pergunta que eu recebo para eles. Vocês vão Entendi. pensar. E aí eu faço com que eles pensem e eles mesmos possam dar a resposta em cima daquilo que eles já têm aprendido, né? Muito importante, porque as crianças, elas precisam raciocinar, né? Exato. A gente, como a própria palavra diz, que o nosso curso deve ser racional, é com entendimento. Então, não é uma coisa decorada, porque a tia disse, eu vou pensar Isso. na palavra, o que a palavra diz, qual a consequência, e ele tem condições de pensar, a gente só ajuda e ele tem condições de tirar suas conclusões. Pois e o método do Camp tem essa pegada também, relacional, dialógica, estimula o raciocínio. Então as crianças, elas realmente se tornam mais reflexivas, mais críticas até, porque ela é estimulada a pensar. Muito interessante. E também já teve momento com esse mesmo grupinho da gente pegar os cards e roda de dilema, né? Sim. Então, para quem não conhece a roda de dilema, as crianças têm acesso aos cards que vão ganhando através de algumas tarefas que eles têm que cumprir, como, por exemplo, decorar o versículo da palavra de Deus, de acordo com aquele assunto que estão estudando. Então, eles ganham um card de 5 pontos. Descobrir o mistério. Em 15 dias, tem que descobrir o mistério de acordo com o assunto também, 5 pontos. Aí tem outros 3 pontos. Então, eles vão adquirindo os cards. Então, nesses cards, a gente pode usar os cards para se unir ali e cada criança vai lendo algum dilema. Por exemplo, se você chega na escola e alguém faz isso com você, como você agiria? Então, ele vai dar a resposta, qual seria a reação dele naquele momento. Então, a gente vai conhecendo as crianças através da roda de dilema. Então, teve um dia que foi muito bom, porque eles estavam estudando no módulo santuário, e o assunto girava em torno de disciplina, como que eles eram disciplinados. Tipo assim, se você fizer isso, o que vai acontecer? Então, era mais ou menos nesse assunto que as respostas deles, tia, se eu fizer isso, minha mãe... Aí foi tudo direcionado para a disciplina. Como era que eles agiam, como era que acontecia a disciplina em casa. Então, a gente foi conhecendo o dia a dia deles. Como era que os pais agiam em casa, com eles, as ordens que os pais davam para eles, os ensinamentos que os pais passavam a eles. Olha, não faça isso, não repita isso. Então, a gente pôde conhecer um pouco da família em si. Então, foi bem interessante também. Então, Zilmar, esses pequenos grupos, né? Você está trabalhando aí com 12 casas, com pequenos grupos de crianças. A pessoa que abre a porta do lar, ela convida a vizinhança, talvez as crianças da família, mas as vizinhanças, é isso? Isso. Teve alguns... A minha igreja já tinha alguns ministérios em algumas casas, então... Travou um pouquinho, Zilmar, tá me ouvindo? Então, tem alguns líderes que estão já vendo na prática como tudo funciona e estão desejosos de reunir suas crianças vizinhas para começar também um grupo pequeno. Então, tem surgido Zilmar, uma curiosidade, enquanto está ali o pequeno grupo de crianças, tem alguns adultos ajudando, aparece adultos para também estar ouvindo, pais, familiares, aparece. Para estar ouvindo, parece, né? E você já surgiu também num pequeno grupo que começou no final do ano passado, de que 2 mãezinhas estão acompanhando seus filhos e estão escutando a palavra de Deus enquanto esperam. Elas resolvem esperar a criança até o final. Exatamente. E elas estão sendo ministradas. Por causa disso, elas aceitaram fazer estudo bíblico. Glória a Deus. Foi. Glória a Deus. E também, Rosane, nós temos um ministério na nossa igreja que já tinha reuniões onde tinha crianças, adolescentes, senhoras e alguns homens.
poucos homens, às vezes não vai nenhum homem, mas vai mais senhoras, que levam suas crianças. E agora, depois da feirinha que a gente proporcionou para as crianças, as mãezinhas disseram, nós queremos, da mesma forma que vocês fazem com as crianças, nós queremos também para nós. Ai, foi, que legal. Então, o assunto é o mesmo, Sim. está sendo adaptado para a realidade delas também, né? Então, nós temos algumas senhoras que já estavam ensinando a essas senhoras e, Sim. muitas das vezes, elas gostam... Sim, a última feirinha que nós tivemos para elas foi, oferecemos, além de coisas, roupas, e foi de doações, né? E, tipo, mantimentos, como arroz, feijão, e também frutas e verduras. E elas Coisa boa, compraram isso que elas para a querem. família na feirinha. Gente, quem está aí ouvindo, se não tem, se alguma coisa é nova para você, pode fazer perguntas, viu? A feirinha é um evento que a gente faz com as crianças que participam, um evento bem legal, que fortalece esse vínculo até, né? E a gente quer abrir também para perguntas. De repente você quer uma pergunta fazer, tem alguma dúvida, pode colocar aí, que ainda temos alguns minutinhos, né, Zilmar? Uhum. Zilmar, então, diante de tudo isso, né, dessas experiências maravilhosas, eu sabia que a gente ia ouvir riquezas aqui, né? E afinal é um campo que é inspirador para outros, fazer pequenos grupos nas famílias, as pessoas abrindo as casas. Isso é o próprio Deus abrindo a visão dos adultos, do dono da casa, para que venham ministrar. Eu não sei fazer não, mas eu acho que é importante. Então, venha na minha casa, que eu abro a porta e eu convido as crianças aqui, meus sobrinhos, meus netos, meus vizinhos, amigos dele, faz. E Rosane, Gente, é uma porta aberta. É uma porta aberta. nós temos Diga. também pessoas que já se converteram, tipo, Acredito. iniciou mãezinhas, né? E alguns pais que iniciou eles indo, levando seus filhos, ensinando o seu filho a decorar a palavra de Deus, a responder o caderninho e tudo, tendo esse contato, né? E Que tiveram lindo. curiosidade para saber mais sobre a palavra de Deus. E eu fiquei sabendo recentemente que uma senhora se converteu. Uma senhora se mudou, saiu de Maracanã, foi para Fortaleza, mas ela quis estudar a Bíblia. E tudo surgiu Amém. porque o filhinho dela participou de um PG. Que bênção. Ei, Zilmar, então assim, como a gente faz o discipulado, estreitando o relacionamento, convivendo, chamando para perto, isso é discipulado relacional, e a gente faz esse discipulado de forma também intencional, nós fazemos com esse foco, como você falou lá no início, que hoje eu tenho mais esse foco, ou seja, eu tenho mais essa intenção, eu tenho esse propósito, eu tenho esse objetivo de discipular essa criança. Então, com esse foco agora mais fortalecido, como é que você já vê os resultados? Como é que a gente vislumbra os resultados que a gente vai colher dessas crianças que estão sendo discipuladas hoje? Qual é a nossa expectativa? Já que a gente faz isso com intencionalidade, confiando obedecendo o ID, né, e confiando na ação sobrenatural do Espírito Santo. Então, se eles estão sendo discipulados, o alvo, a expectativa é que ele seja mais na frente aquele que vai discipular outros, né? Então, hoje eles estão sendo discípulos e assim como Jesus disse, né? Ensinando-os a guardar tudo aquilo que eles têm ordenado. Então, uma das coisas que Deus nos ordenou foi, faça discípulos. Então, se eu vou ensinar a ele a palavra de Deus, então, uma das ordens de Deus é que você faça discípulo também. Não é só, como você falou, não é só colher, só receber o conteúdo, né? Você tem que fazer discípulos também. E nossa expectativa é que essas crianças, que já está iniciando, como você disse, tem algumas crianças que dizem, tia, deixa eu ajudar.
Então, nós já estamos percebendo algumas dessas crianças que têm maior prazer. E, às vezes, eu falo assim, às vezes, como eu tenho muitas crianças para falar para mim o versículo, e eles querem falar logo, para receber logo o card, para ir embora e tudo, porque já decoraram em casa. Então, eu digo Sim. para aqueles que já falaram, olha, você que já falou, então, ajude aquele que ainda não conseguiu, porque tem algumas crianças que não sabem ler, não têm ajuda em Isso. casa. E eu digo, Coloca um para ajude ajudar o aquele que outro. ainda não conseguiu. Exatamente. Então, eles já estão me ajudando, né? Ajude aquele que não conseguiu e você vai ganhar um card. Você vai ganhar uns 3 pontos, né? Por isso. Então, eles se animam. Tia, eu quero ajudar. Tia, ele já conseguiu. Aí, eu coloco outra pessoa e tudo. Então, a gente já está focando nesses, né? Que eles sejam aqueles que vão liderar os PGs no futuro. Certo. Que legal. Tem uma pessoa aí que você deve conhecer, Débora Lima, que está Gratidão Zilmar. Ela colocou Gratidão Zilmar, talvez você conheça, não sei. Uhum. Ela deve estar expressando a gratidão à sua pessoa. Zilmar, outra coisa também, falando de discipulado, o nosso foco é ensiná-los sobre Jesus, sobre o senhorio de Jesus. Mas a gente percebe também que é muito mais do que isso, né? Isso é o principal, isso é eterno. Mas esse discipulado semanal, dando essa atenção às crianças, acolhendo, a gente percebe o quê? A disciplina que melhora. Elas começam a compreender o horário, que tem hora para tudo, isso. Que tem tempo para tudo, que tem tempo para ir no banheiro, tem tempo para beber água, que tem o tempo da palavra. Isso também é discipulado, né? Essa questão dos horários, das regras, né? Como você falou aí no exemplo, a dinâmica dos limites que cada família impõe e estabelece, e elas talvez viram no PG de uma forma mais ampliada. Ah, não é só minha família que estabelece limites. O próprio Deus estabelece limites. A palavra tem os seus limites, tem as suas ordenanças, né? E tem bênção para quem obedece. Então, tudo isso é discipulado. Eu quis colocar essa fala que a gente discipula em vários aspectos da vida da criança. Isso. Na forma de falar, na forma como reage a uma situação, nos horários, na forma como cumprimenta ou se relaciona uns com os outros, na forma do vestir, né? A forma de vestir, várias formas você está ali sendo exemplo, você está sendo vista pela criança e tudo isso é discipulado. Ela está te olhando, está aprendendo em tudo. Como eu falei, o nosso foco é ensiná-los a obedecer a Jesus. Como diz lá em Mateus 28, ensinando a guardar os mandamentos. E enquanto a gente faz isso, esse relacionamento vai nos dando oportunidade, porque a gente está lado a lado, está caminhando junto, está semanalmente. É pouco? Poderia ser mais, poderia, né? Se a gente morasse, para quem é líder de crianças que moram vizinhos, você tem a oportunidade de estar mais junto, mais dias. Mas se não é vizinho, pelo menos uma vez por semana você está. Aí eu digo, é pouco, mas esse pouco faz a diferença. E a gente pode, para a glória de Deus, ver que alguma coisa fica, ver que muita coisa fica, eu diria, né? Exato. E também, pegando isso que você falou, eu lembrei de um professor da Missão Novas Tribos que ele disse: quando o missionário chega numa tribo, mesmo que ele não saiba a cultura, mesmo que ele não saiba a língua, disse, o primeiro momento que ele começa a ensinar é quando ele chega entre aquele povo. Não é quando ele começa a falar com o povo, não é como ele vai ensinar a palavra de Deus, mas é o momento que ele entra naquela aldeia. Volta aí um pouquinho, o que o missionário disse que travou na tua fala. Vai, volta aí só um pouquinho. Assim. Então, no que você falou, eu lembrei de um professor da Missão Novas Tribos do Brasil, que ele disse pra gente que normalmente a gente pensa assim, eu vou começar a ensinar o povo quando eu começar a falar na língua do povo.
quando eu começo a ensinar a palavra de Deus na língua do povo. Quando eu conheci a cultura, quando eu conheci a língua e começar a ensinar a palavra de Deus. A nossa mentalidade é, vou começar a ensinar o povo naquele momento, a partir daquele momento. Só que não. Ele disse, o momento, mesmo que você não saiba a língua, não saiba a cultura, no momento que você entra para ter contato, o primeiro contato que você tiver com aquele povo, já começou a ensinar, como você falou. Não precisou de palavras, não precisou de nada, mas o seu jeito de viver, o seu jeito de agir, de se comportar, já está ensinando, né? Tá, porque você está sendo observado em tudo. Isso aí já é Exatamente. discipulado. Exatamente. Isso já é discipulado relacional, porque nós somos observados em tudo, em tudo. Isso. E no caso de criança, eles tendem a imitar. Verdade. Não é verdade? Verdade. Bem lembrado, viu? Pois é. Então, amados, a gente está chegando aos últimos minutos da nossa live, esse bate-papo amoroso, gostoso de saber, né? Quem tem prazer em trabalhar com criança, a gente aprende a amar, a gente vê que não é um fardo, a gente vê que é um privilégio que o Senhor nos dá de poder dedicar nosso tempo, os talentos que o Senhor nos deu à disposição de acolher essas crianças. Outra coisa também, Zilmar, que eu gostaria de compartilhar é que as crianças, elas têm a necessidade de ser ouvidas. Sim. E a importância de ser um PG, um pequeno grupo, é que eu posso dar ouvido a cada uma, né? Eu posso conhecer, eu posso sentir a falta dessa uma quando ela não vai. Eu posso, de repente, fazer uma visita a uma quando ela está doente, porque o grupo é pequeno, é um pequeno grupo. E eu vejo que elas têm a necessidade de ser ouvidas, elas trazem dilemas, muitos problemas da idade delas, que para elas é um problemão e que a gente precisa ouvir com muita atenção, com muito zelo, com muito carinho, porque é um problema mesmo para ela. E quando ela fala, confiando na gente, ela alivia e espera receber um alento, uma palavra, uma oração. E aí entra nosso lado de pastor, né, dessas crianças, desses cordeirinhos. Sim. Líder, que lidera, que ensina, que discipula, mas nós também somos pastores de crianças, né, Zilmar? Uhum. Então, glória a Deus pela sua vida. vida. Sim, pode Amém. falar. Eu falei tanto do pastor Rafael, que está no Japão, e ele está aí. Lá no Japão, olha só, eu até ia entrar em contato com ele, porque lá é diferente de 12 horas, né? Sim. Então, lá é 8 horas da manhã. Família Vieira do Japão. Ah, que legal! Rafael, vai ficar gravado? Eu vou ver se eu consigo gravar, viu, Rafael? Que é para você ver aí o que a Zilmar compartilhou sobre o Rafael. Falamos em você, foi um depoimento bem edificante, inspirador para a gente que é líder, está fazendo outros líderes, outros Rafaéis, né? Para a glória de Deus. Eu vou tentar gravar, viu? Vamos ver se eu consigo. Okay. Que bom. Ela tá dizendo aqui que pena que chegou tarde. Pois é, vou tentar gravar. Mas eu anotei tudo que a gente pôde de aprender dessa sua prática aí com o Rafael, com todas as suas práticas com outras crianças, viu, Zilmar? Eu acho que as pessoas que estão assistindo estão sendo inspiradas. Sempre, né, a gente tem um insight de, eu vou fazer isso. Interessante, fazer isso com as minhas crianças, fazer isso com o meu PG. Isso sempre vem agregar. Então, glória a Deus. Para você que está assistindo, que ainda não conhece a Missão Camp Brasil, segue a gente no Instagram, segue no canal do YouTube. Tem dúvidas, manda um direct. As meninas vão te atender. Essa menina que falou que a mãe dela já tem um grupo de 12 crianças, fala comigo ainda hoje, que a gente vai te dar um suporte. Falar do material do camp, que é um material interativo, um material lúdico, um material bíblico, um material muito bom para você usar no seu grupo de 12 crianças que a sua mãe já está liderando, viu? Zilmar, suas considerações finais, querida? Eu só gostaria de agradecer
a presença de todos, a oportunidade de compartilhar o que Deus tem feito, né, em nós e através de nós. Amém. Eu também. Muito feliz, tal como a Zilmar, agradecer a Deus por essa incumbência de confiança, né? O Senhor nos confiar. E cada vez mais a gente precisa fazer com zelo, porque cada vez mais as crianças estão numa enxurrada de muitas informações, estão muito sem norte. E como se faz necessário líderes de crianças, pessoas que entendam a necessidade e se permitam ser usadas como instrumento usado por Deus para acolher essas crianças, para formar na sua casa um pequeno grupo, 4, 5, 6 crianças, um pequeno grupo que você acolha semanalmente para transmitir valores da palavra de Deus. Então, se você sente esse desejo, se você sente o toque do Espírito Santo, se permita, que o Camp Brasil tem toda a ferramenta para te apoiar. Amém. Tá bom? Então, beijo, Deus abençoe, obrigada a todos que ficaram conosco até aqui. Eu vou tentar salvar a live. Salva, por favor. Obrigada, Zilmar, pela disponibilidade. E a gente acha que a gente se vê, se Deus quiser, presencialmente no retiro, no acampamento, isso, lá dos líderes do Camp Brasil em maio. Então, até lá, viu, querida? Beijo, já, um abraço. Tchau. Deus te abençoe. Tchau, tchau.